Olá, meu nome é Rodolfo Lacerda e a gente está começando o curso Gestão de Carreira para Músicos Independentes. A gente vai explicar aqui, eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar esse curso, vou me apresentar. Eu acredito que pode ser bastante esclarecedor e eu quero muito que esse curso ajude você a ter uma carreira na música ainda muito mais viável, que você possa ter uma carreira na música que vá realmente fazer sentido na sua vida, certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui explicando um pouco como que funciona esse curso que nós vamos abordar aqui. Primeiro, me apresentando um pouco aqui, meu nome é Rodolfo Lacerda, eu sou fundador do Música em Rede, que é a empresa que está aqui fazendo esse curso, né? Tenho aqui um currículo, depois se vocês quiserem, pode dar uma pausa aí para ler. Mas, basicamente, eu venho trabalhando com música especificamente e exclusivamente com música há aproximadamente 10 anos. Já passei por aí praticamente todos os setores da cadeia do mercado, quase todos, desde essa parte de empresariamento artístico, produção executiva, produção de campo, já fiz festival, já trabalhei em festivais, já fui sócio de casa de show, trabalho com a parte também de estratégia de comunicação e conteúdo, porque o meu histórico, antes de trabalhar com a música, eu venho de agências, então eu me formei em comunicação, em direção de arte, trabalhei em agências de publicidade, depois tive meu próprio escritório, depois entrei para a música de fato, e aí desde essa parte de comunicação, né, de conteúdo, até e principalmente a gestão da carreira e todos esses aspectos que envolve, né? E isso é muito curioso, porque eu começo a fazer meio que me entendendo desse mercado e encabeçando várias funções, porque de fato o mercado da música no Brasil, ele acaba exigindo um pouco disso. Ele exige um pouco que a gente se conheça de tudo, um pouco, ou muito, depende do tempo que você tem e a dedicação. Enquanto que algumas realidades fora do país é comum você ver pessoas muito bem setorizadas, né? Quem vende show só vende show, não faz gestão de carreira. Quem faz gestão de carreira só faz gestão da carreira, não faz o campo, por exemplo, no dia do show. Enfim, então você tem várias funções segmentadas, mas aqui o nosso mercado independente, ele ainda é um mercado que está em desenvolvimento, né? Eu gosto de chamar de mercado médio. Nós vamos falar bastante sobre isso, né? Vamos falar bem sobre a realidade no mercado da música, para você também, caso você já esteja inserida no mercado da música, você vai identificar um pouco disso que eu estou falando. Caso você esteja começando agora, você vai ter acesso a informações aqui que eu vou passar, que eu adoraria ter tido essas informações há 10 anos atrás. Então, eu recomendo que você anote, que você tenha aí um papel e caneta ou um notebook, algo à parte aqui, para você estar assistindo esse curso por um dispositivo e poder anotar informações em outro. Pausa esse curso aqui, pausa o vídeo, para você voltar ao que você precisar, anotar o que você precisa anotar. Realmente é bastante coisa mesmo. O mercado da música, ele é muito amplo. E nós vamos passar por quase tudo aqui nesse curso. Até o final, vocês vão entender bem. E eu quero muito que seja realmente transformador e útil para você. E vou adorar saber se estiver sendo realmente importante na sua caminhada. Então, eu quero receber feedbacks também, tá? Me mande aí no Instagram, @RodolfoLacerdaX, e também me mande e-mail, contato@musicaemrede.com.br, enfim, vamos conversar, quero entender o quão esse curso te ajudou, beleza? Então vamos lá. Bom, o curso, ele é baseado no método Música em Rede, que é o método que eu desenvolvi, que é basicamente uma sistematização da carreira na música. Então quando a gente for falar no módulo sobre o método Música em Rede, a gente vai entender melhor como que é esse raciocínio de gestão de carreira que eu tenho, né? Hoje eu faço gestão de carreira aí, fica variando, mas em um pouco mais de 10 artistas eu faço a gestão da carreira, eu tenho uma equipe para isso,
e eu faço essa gestão com o meu método. Então, ele é, inclusive, um método que é possível, se você for empresário, se você for produtora executiva de algum artista, você pode utilizar muito esse método para você fortalecer o seu trabalho com esses artistas e poder, inclusive, ter mais artistas na sua equipe, porque se você fizer a sua gestão da carreira baseado nisso que eu vou mostrar para vocês durante todo esse curso, eu acredito que ele pode te ajudar muito a deixar a sua carreira mais organizada, ou a carreira do artista que você está trabalhando mais organizada, o raciocínio ele é muito por fase, né? Isso também segura muito da ansiedade. Então, quando a gente estiver no módulo do método em si, que eu vou me aprofundar nele, eu vou explicar bem sobre isso, né? Essa aula de hoje nós vamos dar uma passada assim, bem aprofundada, no mercado na música como um todo, e uma série de coisas, vou mostrar aqui agora para vocês, mas todo o curso, ele é baseado no método Música em Rede. Só dá para a gente chegar de fato no método, falar de gestão de carreira, falar dos detalhes, passando pela nossa aula de hoje, primeiro, que é uma aula que vai realmente dar uma passada e fornecer informações que elas são muito soltas por aí, é difícil de você conseguir juntar tudo, então eu considero essa aula aqui fundamental, essencial, esse módulo para você entender como que funciona o mercado da música como um todo. Tenho certeza que você vai gostar, certo? Bom, nós vamos passar então esse módulo 1, ele é uma introdução ao mercado da música, ele visa alinhar o conhecimento, né, a expectativa sobre o curso, como eu já vim falando, e sobre viver da música nesse mercado independente brasileiro. Então, se você entender, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é essa coisa de mercado independente, midstream, mainstream, daqui a pouquinho eu chego nisso, mas o nosso curso então é essa introdução, nós vamos falar sobre mentalidade e posicionamento no mercado, nomenclatura, né, nomenclaturas várias que a gente tem, o que é uma obra, um fonograma, o que é um ISRC e um SWC, é muito importante você saber tudo isso daqui. Se você já sabe, eu acredito que vale a pena você assistir mesmo assim, porque vai que tem alguma informação aqui que seja importante para você, que talvez passou. Nunca é demais, não é verdade? Nós vamos falar sobre o que são as associações autorais e o ECAD, o que é execução pública, quais são os tipos de produtores, isso é bem importante, como funcionam os streamings, que também é algo que é muito importante a gente entender toda essa questão que é muito atual no nosso mercado, as distribuidoras, que também são as agregadoras, vou explicar como funcionam as playlists, ferramentas de análise de dados, os royalties de streaming, as formas de faturamento com a música. Então, temos aí bastante coisa para conversar, mas tudo muito interessante e, repito, fundamental, tá? Isso aqui é fundamental para você poder seguir com o método e, a partir daqui, né, como eu falei, alinhar o conhecimento para que, a partir daqui, você possa pensar de fato na gestão, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro sobre essa introdução, foi que eu passei agora, né? Então, a gente vai fazer um curso com 8 módulos, tá? A gente vai passar realmente por tudo. Eu considero esse curso muito completo. Tudo que eu sei de mercado da música, tudo que eu sei de gestão de carreira, está nele. E eu acho que é realmente uma oportunidade muito legal compartilhar isso com vocês. E eu quero saber, porque eu falei que eu quero saber o feedback, porque eu acredito que pode de fato ajudar muito vocês. Eu quero realmente que você, como é um curso longo, então eu quero que você possa aproveitar ele do jeito certo, né? Às vezes passar muitas horas pode acabar cansando e perdendo informação. Então faz no seu tempo, faz com calma. A carreira na música ela não é de um dia para o outro, né? E também conhecer isso tudo aqui que eu vou te passar, não só hoje como nas próximas aulas, nos próximos módulos. Isso vai ser bastante informação, então eu quero realmente que você possa aproveitar ao máximo, tá bom? Bom, as outras informações sobre essa introdução eu já falei aqui no comecinho, então dá para a gente já começar.
a entender sobre mentalidade e posicionamento no mercado da música. Por que que é importante a gente falar de mentalidade e de posicionamento? De você saber se posicionar, de você saber como que você vai agir dentro do mercado. Por que que acontece? Eu considero, sem brincadeira, eu considero a profissão, né, da música, não só o artista, muito o artista, mas também todo mundo que trabalha junto, empresários, pessoas da produção, quem está ali no dia a dia, né, vendendo show. Eu considero realmente uma profissão que, por mais, ela tem dois lados muito fortes, né? Ela tem um lado de uma satisfação muito grande, né? A música, o mercado da música, ele pega a gente, né? Quando a gente entra nele, independentemente da função, é difícil da gente largar, porque nós estamos falando de cultura, né? Nós estamos falando de arte, nós estamos falando de algo que preenche a alma, né? A música, a arte, a cultura, ela tem, para mim, uma função, talvez, é difícil a gente dizer a função da arte, mas eu acredito que a música, ela é muito importante para a humanidade mesmo, assim. A gente viu isso, né, em momentos que a gente teve que ficar em casa, quarentena, o quanto a gente sofria sem ter a condição de estar presencialmente, compartilhando, né, da música, da cultura, de shows, espetáculos, né. Então a música, ela faz parte dentro desse universo da cultura, como realmente é uma vivência, né, ela é uma coisa muito importante. Então quando isso reflete no trabalho, então uma coisa é você só ser um espectador, você ser fã, ou você gostar de ir em shows, de ouvir música, né, o quanto isso mexe com o nosso mood, com o nosso clima, com a nossa energia, com a nossa vontade de fazer as coisas. Enfim, música, ela tem muitas frentes de transformação no nosso dia, na nossa vida, né. Então, ao mesmo tempo que a música é isso tudo de bom, e quando a gente começa a trabalhar com música, quem gosta de fato e começa a trabalhar, vê nisso um propósito de vida, assim, muitas vezes. Ao mesmo tempo, ela também é muito cruel. Então, eu acho importante entender isso, porque se você não tiver a mentalidade certa, se você não se colocar no mercado de uma forma produtiva, numa forma inteligente também, ela pode ser muito danosa para a nossa saúde mental. Olha que coisa. Eu gosto de falar isso porque não é brincadeira. Tem muita gente que entra na música achando que fazer música e fazer show e tal é tudo legal, oba-oba, né? As coisas acontecem na mágica, porque a gente não sabe a correria, né, dos artistas. Quem está de fora, a pessoa que só consome música ou que ainda não está dentro do mercado da música, ela costuma a ter uma visão de glamour do mercado, né, de viajar e fazer show, e gravar disco, estar no estúdio e ter fã. Isso tudo às vezes enche muito os olhos de quem não está lá dentro de fato, e não entende ainda que não é assim tão simples, né, a gente, infelizmente não são só flores e não tem praticamente nada de glamouroso, não é bem assim. Eu acho até que trabalhar com música pode ser uma profissão perigosa, uma das mais perigosas, porque a música, quando você está falando de artistas, de shows, de turnês, de viagem, de gravar e tudo mais, nós estamos falando também muito de virar à noite, nós estamos falando de não dormir direito, de você às vezes estar na estrada, você não come, não dorme direito, tem muito álcool, muita bagunça, né, na noite, aquela coisa, então isso também pode te levar a perder o foco e estragar sua saúde, né, viajar de van por muitas horas, quem já passa por isso sabe muito bem que não é uma maravilha. Então eu estou falando isso aqui não é para desanimar, não, estou falando isso aqui para deixar muito claro que música é uma coisa muito séria, é uma profissão muito trabalhosa, demanda muita disciplina, além de você conhecer muitas coisas, e esse curso serve para te ajudar a pelo menos você entender a maior parte das coisas como elas funcionam, mas é vivendo que você vai realmente colocar em prática, que você vai realmente
sentir na pele como que a coisa funciona, né? Então, além dessa coisa da noite, da saúde, tem também o psicológico ali da ansiedade, né? Artista faz algo que é a verdade, né? Que o artista tem para as outras pessoas, e existe uma vontade, uma ansiedade daquilo funcionar para as pessoas, daquilo dar retorno, de a gente poder fazer um show e ter bastante público, de você lançar uma música e ter bastante play. E às vezes essa frustração no começo, que vai acontecer, no começo você vai se frustrar muito, provavelmente, 99% das pessoas vão demorar alguns anos para começar a ter resultados realmente sólidos. Então eu estou falando isso aqui porque eu não quero ficar vendendo sonho de nada, não. Né? Eu sou muito realista, eu estou nessa aí aproximadamente 10 anos e passo por muito, já venho passando, já passei, ainda vou passar por muita coisa. Hoje eu estou bem mais ligeiro no que vai rolar, no que acontece, mas eu recomendo também que você fique com os pés muito no chão, tá? Porque realmente a música, o mercado da música, trabalhar com música pode ser muito perigoso. Pode ser perigoso para o seu psicológico, para a sua saúde mental, pelas frustrações, pelo ego, né? A gente tem o artista principalmente, né? Ele tem essa necessidade muitas vezes, né, de ter esse reconhecimento, e às vezes ele demora para vir, como eu falei. Tem essa coisa da saúde na noite, a saúde física. E tem também, assim, um período muito grande de investimento, muitas vezes, de investimento de tempo, de esforço e de dinheiro, até você começar a ter resultado de fato, saca? Sabe? Então, assim, eu realmente recomendo que você esteja com a sua terapia em dia, que você busque isso, estar com a sua saúde mental mais bem preparada possível. Eu recomendo que você entenda e absorva isso que eu estou te dizendo, que a música, a carreira na música, ela é longa, ela leva tempo, ela é muito mais uma maratona, um triatlo, um decathlon, do que não é um 100 metros, tá ali, sabe? As coisas demoram para acontecer depois de muito, muito esforço, né? E eu vou explicar mais para frente como é que é isso, como que a gente se coloca, quando a gente fala de fato do método Música em Rede, eu vou explicar certinho como que funciona, como que a gente pode entender a nossa música, o público, como chegar nele, enfim, vocês vão entender isso. Então, assim, não eu precisei passar por muita coisa, e não é uma coisa que eu vou sair jogando informação e se vira. Não, eu vou realmente pegar na sua mão aqui nesse curso e vou te levar num caminho que tem funcionado para mim, para os meus artistas, e eu espero que funcione muito para você. Claro que funcionar significa a gente estar ativo e sabendo que estamos num caminho sólido nessa conquista do nosso trabalho, né? Porém, nem sempre você vai ter os resultados todos que você quer no começo. Então entenda isso. Trabalhar com música e viver bem da sua música, da sua carreira na música como artista ou como empresário da produção, vender show, etc. Estar nesse mercado e você ter resultados que são, no caso do artista, direcionado de fato para ele, ou seja, ter um público para você que vai sustentar a sua carreira, isso é uma caminhada de conquistas que você vai fazendo, leva realmente um tempo considerável e precisa estar com isso muito bem aí, absorvido, certo? Então é isso, mercado da música, a mentalidade é essa, posicionamento, é um posicionamento realmente profissional, música não é bagunça, né? É muito importante que você entenda como que as coisas funcionam, mas também que você busque conhecer as pessoas, conhecer o seu público, ser responsável, sabe? Tem muita gente que confunde ser músico com ter babás, né? Pessoas que ficam ali bajulando e fazendo tudo por você, aí você pode atrasar porque você é o artista, você pode quebrar o camarim porque você... Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso talvez existiu lá atrás, em outras realidades. Hoje, assim, se você é um artista que não chega no horário, não cumpre horário, não cumpre contrato,
não se relaciona bem com a sua equipe, não se relaciona bem com os fornecedores, contratantes, essas pessoas que estão em volta, não se relaciona bem com o seu público, não tem vontade de... Enfim, se você tem essa coisa de achar que é estrela, que é rockstar, a chance de você não sair do lugar e ainda ser uma pessoa malquista é muito grande. Eu conheço artistas que são excelentes, mas que tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que não quer fazer o show desses artistas porque dá trabalho, é uma pessoa que não cumpre com o que promete e tudo mais. E as pessoas se conhecem. No mercado da música, as pessoas se conhecem. Mais cedo ou mais tarde, a sua fama se espalha. Então, tome cuidado com o seu nome, tome cuidado com o seu posicionamento. Seja uma pessoa profissional, certo? É música, não é bagunça, beleza? Então, acho que para começar aqui é meio isso, assim, a gente começar falando desse ponto muito importante, que é posicionamento, mentalidade, certo? Espero que faça sentido aí para você. Bom, o que nós vamos falar então sobre nomenclaturas? Tem muitas nomenclaturas no mercado da música. Vão acontecer das pessoas falarem algumas funções, algumas coisas, e você fala, nossa, o que será que significa isso? Então a gente vai dar uma geral em algumas específicas aqui, que você já consegue ali entender um pouco de como é que funcionam ali algumas nomenclaturas aqui no mercado. Então, começando com arranjador. Arranjador é o artista que arranja as músicas. O que é arranjar uma música, né? Tem a ver com a composição da música, muitas vezes. Às vezes está junto com a composição da obra, nós vamos falar sobre obra e fonograma ainda. Às vezes não, é no momento de compor a música mesmo em si ali. Às vezes um artista contrata alguém para arranjar. Arranjar é elaborar, vamos dizer assim. É difícil definir de fato o arranjo, mas assim, é você elaborar a música, né, a sequência dos acordes, quais são os instrumentos que vão estar fazendo parte, que momento que um instrumento entra, outro sai, enfim. Então seria essa pessoa que faz, responsável por construir esses detalhes e que vai dar esse molho, que vai dar esse corpo, essa percepção, esse clima e tudo mais da música, certo? Beatmaker, muita gente hoje já está bem acostumado com esse nome. Basicamente uma pessoa que produz as batidas eletrônicas, né? Às vezes o arranjador e o beatmaker é a mesma pessoa, e às vezes eles são às vezes essa mesma pessoa é o produtor musical da faixa, nós vamos falar disso também. Mas assim, eu não vou entrar nesse curso muito no detalhe da construção da música, de direção artística, não é o intuito aqui desse curso, tá? Nós vamos falar muito mais desse outro lado que é o mercado em si, que é o business da coisa, tá bom? Intérpretes. Intérpretes são normalmente cantores e cantoras, a grosso modo, tá? Pessoas que cantam a música, enfim, que podem ser intérpretes das próprias obras ou intérprete de outras obras, né? Por exemplo, Elis Regina era uma cantora intérprete, né? Não era uma cantora autora, né? Não escrevia música. Nem Mato Grosso é um dos maiores que nós temos na história. Intérprete também não é compositor, ele é intérprete. Então, normalmente é a pessoa que dá aquela vida para a letra, para a música cantada, né? Mas também você pode considerar que intérprete também pode ser os músicos instrumentistas. Você tem uma banda instrumental e você considera todos os músicos da banda como intérpretes também. Então isso também pode ser, quando você tem uma banda, por que eu falo que é importante esse ponto? Porque você vai, depois mais pra frente nós vamos falar sobre o cadastro da sua música, o registro da sua música. E tem um lugarzinho ali que você tem que colocar quem é intérprete da música, né? E não existe só música com letra, tem música instrumental, né? Então, a grosso modo, o intérprete é quem canta, mas não é só isso, o intérprete também é quem toca. E tem muito de acordos, tá? Tem muita coisa na música que é baseada em acordos entre os músicos, entre as pessoas ali. Então, às vezes, por exemplo, um produtor musical, na hora de você registrar a sua música, você pode colocar ele como um arranjador, porque não existe dentro do cadastro o produtor musical. Então, você pode ter acordos onde você coloca essas pessoas dentro dessas funções e tal. Mas, basicamente, é isso que é o intérprete, certo? Músicos acompanhantes são os músicos que vão tocar, gravar, por exemplo, tanto na gravação da faixa, né? Então, por exemplo, você é um artista solo, então o projeto é o seu nome, não é uma banda, normalmente. Então mas você precisa de uma banda para gravar, certo? Em muitos casos.
e aí você vai contratar músicos que vão gravar para você. Eles são os músicos acompanhantes, tanto na gravação quanto no show. Você vai contratar também os músicos para tocar com você, certo? Empresário e manager, né, eles são é um termo também que ele tem várias formas de atuar, né? O empresário, ele pode ser um empresário investidor, uma pessoa que vem junto na sua carreira e coloca dinheiro na sua carreira, e às vezes ele nem administra a sua carreira, às vezes ele é o empresário mais investidor, às vezes ele é só um investidor, não é nem considerado o empresário do artista. Às vezes o empresário também vende show. Tem empresários que têm uma entrada muito grande em alguns lugares e são procurados por artistas para ser empresário porque eles têm muito contato. O empresário, de forma geral, é uma pessoa que precisa ter bons contatos, né? Se não tem, tem que desenvolver, porque essa pessoa que vai viabilizar muitas realizações, principalmente de show, certo? Mas não só de show, vai conectar pessoas também. É algo que o empresário também busca, né? Viabilizar a carreira. Tem muito empresário, que vai estar com o artista ali como sócio investindo tempo. Isso acontece também. Não necessariamente o empresário bota dinheiro, às vezes ele bota os contatos, o tempo, enfim, toda a estrutura que ele pode colocar, e tem ali um contrato com o artista de porcentagem dos ganhos, de todos os ganhos, né? E é importante a gente falar disso porque trabalhar com música é trabalhar como uma empresa. Isso é uma coisa primordial. Como eu falei lá atrás, é um trabalho sério, né? Não é brincadeira, não é uma coisa de oba-oba, de glamour. É trabalho pra caramba, e é trabalho porque é uma empresa, né? Você precisa passar nota, você precisa pagar fornecedores, você precisa enfim, quando você vai se inscrever em certos festivais ou equipamentos de cultura, você tem que ter uma empresa instituída, né? Então, você pode começar com uma MEI, sendo o único ali, o artista empresário de si mesmo, claro, óbvio, né? E eu recomendo muito, se você não tem uma empresa, que você abra uma MEI, porque você vai precisar passar nota para fazer shows, para participar de festivais, para participar de equipamentos de cultura e às vezes de alguns shows que você pode fazer, corporativos, etc. Também você vai precisar de nota. Então, nisso já faz você entender que de fato é uma empresa. E aí você pode ser um artista empresário de si próprio, você pode ser um artista com um empresário junto com você, dessa forma que eu falei, né? A pessoa que vem tanto como investidor e com trabalho, às vezes só o investidor, às vezes só o trabalho, né? Dificilmente o empresário ele é só investidor. Eu coloquei isso como exemplo, mas é raro. Normalmente o empresário, a pessoa está junto ali. Ela quer estar no dia a dia com o artista, abrindo caminhos e tal. Muitas vezes o empresário vem de show, como eu falei, né? Manager é um nome que a gente usa, que ele é ali o administrador, né, vamos dizer assim, porque também às vezes, principalmente no mercado independente da música, existe um receio, às vezes, da pessoa se colocar como empresário do artista, né? É uma coisa que eu acho boba, não precisava, mas enfim, às vezes a gente usa mais a nomenclatura manager do que empresário, porque é essa pessoa que está junto com o artista, às vezes, né? Às vezes ele recebe também, o manager, às vezes ele é um funcionário do artista, recebe do artista um salário, às vezes com comissão ou não, de show, mas enfim, aí são várias formas de fazer, mas às vezes ele recebe um salário para administrar o trabalho do artista, ali trabalhando às vezes muito como produção executiva, manager barra produção executiva, aquela coisa toda. Então assim, não necessariamente o manager é empresário, mas às vezes o manager é empresário, mas não gosta de usar esse termo, para não ficar uma coisa meio fria ou pedante, sei lá. Mas é isso, tá? Tem uma diferença aí entre manager e empresário. O manager muitas vezes é uma pessoa que está o funcionário do artista, né? Mas pode ser que seja um empresário. O empresário é de fato a pessoa que está ali investindo no artista, seja dinheiro, seja tempo, e buscando o resultado junto, investindo e ganhando junto com o artista, indo junto ali para fazer acontecer, beleza? E aí, essa pessoa, empresário ou manager, ele vai estar livrando o artista de ter que lidar com, com a burocracia, com o contratante, com contratos, com fornecedores, né? Para que o artista possa se concentrar especificamente em ser artista, em fazer música, enfim, cuidar da sua parte, do seu legado ali, da sua construção
da parte mais artística, musical e tudo mais, shows e tudo, e o artista poder, e o empresário poder cuidar de toda essa outra parte. Então, eu sei que existe uma dor muito grande, para a maioria dos artistas independentes, todos os artistas, uma das principais dores é a falta de uma equipe, e muitas vezes começa com essa pessoa do lado. Você pode ver que muitos artistas têm, o artista e uma pessoa do lado que tem um nome genérico de produtor, é o produtor do artista. A gente usa muito isso aqui no Brasil, eu sei que fora não é usado desse jeito, e nós vamos falar sobre os tipos de produtores, eu vou explicar, mas não é um produtor, não existe essa pessoa, produtor. A gente usa esse termo para facilitar muitas vezes, mas não existe a pessoa produtor. Ela tem que ser produtora alguma coisa. Seja executivo, produtor de campo, produtor musical, enfim, nós vamos falar sobre isso. E normalmente essa pessoa que chama de produtora é o manager, é o empresário. Ele é tudo menos o que o artista faz. Começa muito desse jeito, né? O artista tem que compor, cuidar de como que vai ser o show, lidar com a música, o repertório, blá, e ter essa outra pessoa do lado, que é o empresário, ou manager, esse produtor genérico, não é legal usar dessa forma o termo, mas enfim, muita gente usa, que vai cuidar de todo o resto. Então, às vezes, você não consegue ter uma equipe com cada um fazendo uma função, mas você consegue ter uma pessoa, inicialmente, que vai absorver tudo isso. É sofrido, não é fácil, mas um artista, às vezes, no começo da carreira, ele não tem uma demanda tão violenta, assim, tão cheia, tão grande, apesar de que é muito trabalho ainda assim, muito trabalho, tem que buscar trabalho, não é só esperar o trabalho vir, tem que buscar trabalho, mas depois de um tempo, quando o artista começa a crescer e ter mais demandas, e mais realizações e tudo mais, está sendo mais procurado, né, tendo mais relevância, é natural que aí você começa a buscar esses outros profissionais que vão compor a equipe, tá? Mas é comum que o artista comece sozinho, depois ele tem alguém que faz tudo, que é esse produtor genérico, depois você vai tendo equipe. Então deu para entender a diferença aí. Esse produtor genérico, muitas vezes é o manager ou é o empresário, beleza? Bom, diretor musical. Direção musical já é um trabalho específico da parte artística mesmo, né? A pessoa que vai dirigir ali um show do artista, ou ele vai dirigir a gravação, né? Às vezes o diretor musical é o produtor musical também. Às vezes não, às vezes o diretor musical nem senta ali no computador, ele vai dirigir a produção musical, vai dirigir os artistas e tudo mais. Então, é uma pessoa que tem uma visão artística, assim como o diretor artístico, que aí ele vai cuidar de um aspecto, o diretor artístico ele já vai cuidar de um aspecto muito mais amplo, né? O diretor musical ele vai estar focado na música, na construção do fonograma ali, né, e às vezes do show, e o diretor artístico de fato vai cuidar do show, vai ajudar o artista a pensar toda o brand, às vezes, do artista também. Então, naquele momento, o artista está lançando aquele álbum, então, o que é aquela história daquele álbum, quais são os elementos visuais, cores, a parte do grafismo, né, da coisa, às vezes o roteiro do show, né, o que acontece em cada momento do show, o figurino, cenário. Então o diretor artístico já é uma pessoa que olha de uma forma bem mais ampla para toda essa parte de realização artística daquele momento, que não é só para o show. Existe direção artística que vai só para o show, mas existe o diretor artístico de uma forma geral na carreira também. Chegar nesse ponto de ter um diretor artístico é bem legal, desejo que todo mundo consiga, porque é muito legal você poder contar com a visão de uma pessoa ali que tem essa sensibilidade, essa competência para te ajudar a extrair o máximo daquele momento que você está vivendo na sua carreira, certo? Mas, normalmente, né, a produção musical, às vezes no começo, a produção musical, o beat, o intérprete, o próprio músico, o próprio empresário, o diretor, tudo isso às vezes é a mesma pessoa que é o artista no começo. Mas é muito bom você saber como funciona esse tipo de coisa, tá? Para você já ir entendendo as funções que você vai precisar ir mais para frente, ou às vezes já é o momento de você precisar. Bom, sound designer tem a ver mais com a parte de audiovisual, né? Então, se falar sound designer, muitas vezes ele é a pessoa que vai desenhar o som de um filme, né? Que tem também, chama de Foley e tal. Enfim, sound designer pode estar no videogame, pode estar no filme, pode estar numa série, pode estar em vários lugares, mas é a pessoa que cuida mais do desenho de som de projetos que tem muito a ver com o audiovisual. Não necessariamente só, mas na maior parte.
Engenheiro de som, ele já é, por exemplo, às vezes dentro de um estúdio, na hora que você está gravando uma música, você pode ter o produtor musical que nem mexe no software que está gravando, que não vai cuidar da engenharia do som. Você vai ter um engenheiro de som que vai estar ali cuidando de toda a parte de microfonagem, da parte do que entra para o software, enfim, ele vai tocar, por exemplo, toda essa gravação, né, tocar no sentido de botar para rodar toda a parte técnica de uma gravação dentro de um estúdio. É a pessoa responsável por fazer tudo chegar bem. Às vezes é a pessoa que vai estar lá no computador gravando e tudo mais, cuidando de toda essa parte de softwares e hardwares e microfones e tudo mais. Então ele é uma pessoa que entende de teoria de música, de teoria do som, timbre e tudo mais. Muitas vezes o produtor musical também é um engenheiro de som, muitas vezes não, então é importante entender. O que é um agente, um booker? O agente e o booker, que é a mesma pessoa, né, só tem um jeito diferente de falar, é quem vende o show. Então, como eu falei, né, existe em outros lugares aí fora do Brasil, essa figura que só faz isso. É difícil achar isso aqui, por aqui, principalmente para artista independente, é uma das funções mais difíceis de conseguir trazer para a equipe, né? Por isso que muitas vezes o próprio empresário vende, o próprio artista vende, o manager vende, quem está junto ali tenta vender esses shows, que não é fácil, é um trabalho que exige muito conhecimento de mercado. Quanto mais você conhece o mercado, ou seja, os contratantes, as casas, os festivais, os equipamentos de cultura, não só da sua região, mas o máximo possível. Então, enfim, quanto mais você tiver contato com esses lugares, maior a chance de você abrir caminhos, né? E isso demora, isso leva tempo, né? Você tem que fazer sei lá, 100 ligações para fechar um show, quando muito. Então é muito trabalhoso, exige muita dedicação, muita organização, né, para você poder conseguir resultado. E ele é a pessoa que muitas vezes é o responsável por ajudar a viabilizar de fato a carreira de um artista. Porque de todas as formas de ganho, nós vamos falar sobre isso ainda, a venda de show ainda é a maior entrada de grana para a maior 90% dos artistas, para uma grande parte dos artistas. Quem começa a ficar num tamanho maior, assim, num tamanho grande, começa a ganhar dinheiro bem com outras coisas, publicidade e tal. Mas o show, ele é de fato a principal entrada de dinheiro, faturamento de um trabalho na música. Então imagina, essa pessoa que consegue viabilizar shows, botar você dentro de festivais e tudo mais, ela é uma profissão extremamente desejada, né? E poucas pessoas fazem isso realmente muito bem. E é importante também entender que o booker, o agente, ele não tem a obrigação necessariamente de criar demanda para o artista. Isso é uma coisa que às vezes demora para muita gente entender. Eu mesmo demorei um pouco para entender isso. Eu imaginava eu já achei lá no começo que o booker, que a pessoa que vende show, ela que desenha o caminho do artista, ela que vai abrindo as portas. Então, pô, preciso de alguém para vender meus shows. Eu fiz um álbum, ou estou lançando músicas, agora eu preciso de alguém para vender meu show de lançamento, para vender meus shows, fazer uma turnê. Então, pô, se eu me acho um artista excelente, tenho um trabalho bacana, tô com as minhas músicas, meu álbum, eu preciso de show. Então, o booker, o agente, é a pessoa que vai abrir esse caminho, que vai mostrar meu trabalho e conseguir esse show, certo? Não necessariamente. A demanda, quem gera, é a gestão da carreira. Então você precisa ter demanda para show. É difícil para uma pessoa vender o seu show se ninguém sabe quem é você. Como é que o agente, o booker, vai conseguir te apresentar para os lugares, fazer você ter valor num lugar se de repente você não tem público ali? E tem que entender isso, gente. Um contratante, uma cara que tem uma casa de show, e eu já fui sócio de uma casa de show, então eu vivi isso na pele. Você abre a porta do estabelecimento já devendo alguns bons R$ 1.000 aí por dia. Você tem obrigação de fazer aquele dia dar bom, naquele dia faturar, porque só de funcionário para abrir aquela casa naquele dia, de estoque, de água-luz, etc., já é uma grana. Então, é um negócio que precisa ser viável para o contratante. Você precisa entender o contratante como um parceiro, e não como um inimigo. Uma pessoa a ser convencida
e uma disputa para ver quem ganha, né? Eu preciso, o contratante não me valoriza, ele não paga o cachê que eu acho que eu mereço. A gente tem que virar essa chave, não é assim que funciona. Você vai ter o valor no mercado principalmente pelo público que você pode trazer para aquele espaço. E o dinheiro que você vai ajudar aquele contratante também a fazer, você vai ganhar, o contratante também. Aí você entra com o show, com os músicos, com a energia, com a experiência, e o contratante entra com a estrutura, com o local, né, com a condição de fazer o show que você precisa fazer. E ele tem um custo muito grande para fazer isso rolar. Então você precisa olhar para o lado do contratante também. A primeira coisa que tem que quebrar é essa disputa. Se você não pensar desse jeito que eu estou te falando, se você continuar achando que o contratante é inimigo, que você tem que convencer, que você tem que ganhar do contratante, você não vai para frente porque você talvez não volte lá. Às vezes você vai conseguir enganar o contratante, fala, não, eu vou fazer o show lá, e você consegue, sei lá, uma data e tal, o contratante está esperando que você vai dar resultado, você promete resultado, só que você não consegue. Na hora do show mesmo, você não leva as pessoas que precisa levar, você não tem o resultado que precisa ter. E aí? Você não volta mais lá. E as pessoas se conversam. Os contratantes se conversam, as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, o agente, o booker, ele é uma pessoa que precisa realmente desenvolver um network muito forte, respeitar todas as partes, respeitar artista, respeitar a equipe do artista, empresário, tudo, mas respeitar também e muito o contratante. Entender o momento que é importante para aquele artista que ele está representando, ele tem que saber se vai funcionar para aquele contratante, se é o momento para levar para lá. Então, esse pensamento de venda de show estratégico é fundamental, certo? Então, muitas pessoas vão fazer show, por exemplo, na Europa, muitas pessoas aqui do Brasil vão lá para a Europa fazer show, e você vê que a forma mais viável disso acontecer é você conhecer esses agentes de cada região, né, do país que você vai ou dos países que você quer ir. E esse agente é que vai te apresentar para esses lugares e vai ver se você funciona, se você tem condição de fazer algo legal ali e tudo mais. Tá? Então, não se esqueça, o contratante é seu parceiro e precisa ser bom para todo mundo. E essa pessoa aí, o agente, o booker, ele é a pessoa que vai fazer esse intermédio e entender toda essa realidade aí, certo? Para que seja bom para todo mundo. E ele vai ganhar uma porcentagem. Normalmente o booker, o agente, ganha uma porcentagem do show que ele vende. Às vezes ele é contratado, então ele tem um fixo mais porcentagem do que vende. E assim que vai. Então, ou seja, é o vendedor do artista, é a pessoa que vai realmente viabilizar, muitas vezes, é o grande responsável por ajudar a viabilizar o trabalho. Beleza? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Beleza? Vamos lá. Gravadora. O que é uma gravadora? A gente ouve falar, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma gravadora, mas é importante entender que a gravadora é uma empresa que, além de ter o estúdio, né, por isso que a gravadora, durante muito tempo, né, a gravadora é que tinha os grandes estúdios com equipamentos de qualidade, né, que são muito caros para poder gravar, então era difícil há 20, 30, 40 anos atrás, para mais, né, você conseguir fazer uma gravação com qualidade se não fosse por uma gravadora naquela época, porque era quem realmente tinha condição de propor, né, de proporcionar, na verdade, um equipamento de qualidade e tudo mais. Era muito caro. E só que hoje em dia, com a tecnologia avançando, viabilizando muita coisa, você pode na sua casa um computador, uma placa de som, um microfone, um fone, sei lá, você já consegue com softwares fazer muita coisa. Tem muita gente fazendo coisas incríveis sem precisar de uma gravadora, sem precisar de um estúdio, às vezes dentro de casa, faz um home studio, você já consegue resultados excelentes. Então mudou muito a relação de lá para cá do que uma gravadora oferece, né? Hoje tem pouquíssimas gravadoras vão precisar oferecer estúdio, né? E você tem nessas gravadoras hoje outras atuações. Então, as principais gravadoras, né, que nós chamamos de majors, são as que dominam o mercado da música no mundo, no Brasil e no mundo, as principais são essas três: Universal Music, Warner Music e Sony Music. Tá? Essas três são as grandes gravadoras, são as majors. Elas basicamente aí têm
juntas o controle, vamos dizer, principalmente do mainstream, desse mercado principal, desse grande mercado gigante, dos grandes artistas. Então, fazem parte de gravadoras, não todos, mas uma grande parte, a maior parte, né? E você tem hoje outras formas de você estar com parceria de gravadora, né? Tem muito artista que é independente, tem o próprio escritório, e a gravadora ela só faz um contrato de distribuição, né? Acontece muito hoje em dia, né? O artista ele fica num patamar interessante para as gravadoras oferecer esse trabalho. Então, em vez da gravadora fazer a gestão da carreira como um todo, né, entrar nesse 360, oferecer o estúdio, o marketing, a distribuição, botar um monte de dinheiro na frente e tudo mais, fechar show, turnê, etc. Hoje em dia a gravadora pode atuar com algumas frentes específicas, né? Como, por exemplo, a distribuição nos streamings. Por que que é interessante, muitas vezes, para um artista ter uma parceria com uma gravadora numa distribuição? Porque as gravadoras elas têm um acesso aos streamings que o artista sozinho, independente, não vai ter. Eu estou falando de acesso aos próprios streamings mesmo, né? Spotify, Deezer, Amazon, Apple. Elas conseguem um destaque muito maior lá dentro. Elas têm playlists que têm muitos seguidores. Elas conseguem realmente impulsionar muito o trabalho do artista, e às vezes esse contrato vai ter um adiantamento de verba para o artista poder gravar, enfim, tem várias formas de fazer. Mas então é importante entender que existem também, como é que funcionam as gravadoras, e existem também as gravadoras menores, né? Selos que se comportam como gravadoras, meio gravador, meio selo, que eu vou falar daqui a pouquinho e tal. Então, isso, as gravadoras é uma grande empresa de investimento no artista, né? Muitas vezes a gente ouve falar de contratos, né, que você fala, nossa, contratos que não foram muito bons, não sei o que, sempre, né, sempre ouve um pouco dessas histórias, acontece, e muitas vezes elas acontecem porque isso, a gravadora ela investe muita grana no artista sem saber se vai dar resultado, principalmente era assim que funcionava um pouco mais antes, né? Então tinha aquela pessoa que descobriu, o AIR, enfim, a pessoa que descobria o artista. A IR é a pessoa dentro da gravadora que cuida da parte artística, né? O artista e repertório. E às vezes tem os olheiros ali, né? E a gravadora ela fala, pô, esse artista tem potencial, vamos botar um dinheirão, gravar, fazer o marketing, botar na TV, botar em rádio, e aí aquilo precisa retornar e a gravadora ganhar, né? Então, hoje em dia você tem outras formas disso. Hoje a gravadora ela está observando os números dos artistas independentes. Ela tem lá o seu setor de BI, de Business Intelligence, para poder ver quem são os artistas que estão crescendo. E poder falar, olha, esse artista está numa boa crescente, aumentando seu público, trabalhando bem, pode ser um artista elegível a ter um contrato com uma gravadora hoje. Então, assim, as gravadoras diminuíram muito o seu risco, né, por conta da forma com que as coisas funcionam na distribuição da música, no consumo de música, no fato do digital. Então você tem muito acesso a dados, e então ela pode muitas vezes dar o luxo de esperar os artistas, entender quem é que está crescendo, esperar ele começar a ter força e falar, pô, esse artista é bom, vamos fazer um contrato aqui, vamos botar um advance, vamos distribuir melhor, e já começa a ter melhores resultados. A gente ouve dizer por aí que esse momento do mercado, as gravadoras estão com mais resultado, assim, acho que é o momento mais, acho que é o momento de ouro das gravadoras, parece, né, o momento que as gravadoras nunca faturaram tanto quanto hoje, nem na época de LP, CD, etc., por conta da forma de consumo que a gente tem nos streams e tal. Então, e também eu acredito que deve ser também por não ter essa necessidade de arriscar tanto, de você ter 100 artistas para investir, para um dar certo e bancar os outros 99 que não deram, né? Então, acredito muito que, isso é um pouco o chute meu aqui, mas eu acredito muito nessa história. Acho que as gravadoras hoje, elas têm maior chance de sucesso com a forma como as coisas são hoje, né, dos dados e tudo mais. Enfim, então você precisa de uma gravadora? Não, você não precisa de uma gravadora. Quando você é de fato um artista de uma gravadora,
Eu acho que é quando pode-se dizer que você deixou de ser um artista independente, né? Então, o artista independente, ele é um artista que não tem gravadora? Não necessariamente, às vezes ele tem uma gravadora para distribuir, ele tem parceria com gravadora em lugares específicos, mas ele é um artista que as decisões sobre o seu caminho artístico, e tudo que ele tem o seu planejamento, tudo que ele tem que conquistar, etc., ele diz respeito ao próprio artista, ele não depende, ele não tem milhões de reais, às vezes, investido por outras pessoas, que ele depende ali na sua estrutura de dar uma explicação, de dar retorno, etc. Não necessariamente é isso. Não existe uma definição acadêmica para artista independente, mas eu acredito que é meio por aí, né? O artista que tem a sua independência artística, ele não tem uma grande empresa, como é uma gravadora grande, ou uma gravadora média, que seja a gravadora que for, que ele depende para poder fazer a sua carreira andar, né? Ele às vezes vai depender da contribuição de pessoas próximas, de pequenos investidores, de fãs e tal, não quer dizer que ele seja um artista que não é independente, às vezes ele é um artista independente. E é interessante entender também essa coisa de independente, que assim, é um mercado totalmente interdependente, né? Ninguém é 100% independente de nada. Então é legal esse disclaimer aqui, esse aviso, que todo mundo, é uma cadeia de profissionais, todo mundo depende de todo mundo para ter um resultado realmente satisfatório, um resultado bom, viável, uma carreira de verdade, né? Um artista sozinho não faz nada, ele vai depender de várias pessoas. Mas é isso que quer dizer aí, o independente é um artista que tem o seu trabalho artístico e a sua administração, seu planejamento e tudo que ele busca para a própria carreira, ele é dono de si mesmo, não depende de uma grande empresa ou de várias grandes empresas para dizer o que ele tem que fazer, qual retorno que ele tem que dar e tudo mais. Quer dizer que é ruim não ser um artista independente, ou é ruim ser independente? Não. Tem artistas grandes pra caramba, assim, que continuam sendo, de certa forma, independentes. Tem parceria com gravadoras em pontos específicos, mas ainda é dono de toda a sua própria carreira ali. Então, e tem gente que prefere a segurança, o investimento e a potencialização que uma major pode te dar, para que você cresça muito mais forte em muitos mais lugares, com muito mais estrutura, mas aí você é um artista que faz parte de um casting, de uma gravadora, você não é mais um artista independente. É assim que eu vejo, tá? Então não tem melhor nem pior. Espero que você possa chegar no momento de ter que escolher se você segue independente ou se você deixa de ser independente, vai para uma gravadora ou algo do tipo, que é um problema bom de ter para pensar o que vai ser melhor para você. Beleza? Isso foi a gravadora. Então, editora, o que é uma editora? Editora é uma empresa que cuida da sua obra, administra as obras. Eu vou explicar daqui mais para frente, obra e fonograma, mas já dando um spoiler assim, um pouco direto para você entender. A editora é uma empresa que vai cuidar do que o compositor faz, né? A obra é aquilo que está referente ao compositor, a pessoa que compõe a música. Não necessariamente a pessoa que gravou aquela faixa, que gravou aquele fonograma. Então a diferença aí já, a obra e fonograma. A obra é quem compõe aquela obra, seja às vezes instrumental, às vezes nem tem letra. Ela já pensa ali, já escreve partitura, às vezes a obra vem de partitura, vem de cifra, enfim, mas a gente conhece ali a música com voz, com letra. Normalmente está ali, é o que você pega ali, seu violão, ou seus beats ali, compõe a obra, depois você vai pensar em como você vai arranjar, como você vai gravar ela bonitinha. Mas você tem a obra com a letra, com como que ela tem que ser, a parte melódica, muitas vezes, aí você vai lá e cadastra essa obra, que pode ter vários fonogramas, mas essa obra ela pode ser administrada. Por quê? Porque uma editora existe. A editora existe para cuidar de contratos, por exemplo, para que você possa ter outras pessoas regravando a sua música. Então, quando um outro artista quer regravar uma música, além do próprio artista ter que autorizar e dizer que gosta da ideia e falar para a editora, entrar num acordo com a sua própria editora para saber o quanto que ele vai cobrar para liberar,
E aí a editora que vai fazer essa negociação, que vai fazer esse contrato, que vai colocar todas as cláusulas, o que pode fazer, quanto tempo, enfim, se de repente tem um tempo de exclusividade para aquela regravação ou não e tal. Então isso é uma das coisas que a editora faz. Outra coisa que a editora faz é cuidar de licenciamento, sincronização, que eu vou explicar mais para frente também, que é liberar a música, às vezes licenciar a música para filmes, séries, etc. A obra, no caso, né? A parte da obra daquela música. Então a editora ela é uma empresa que também ajuda a recolher o royalties, né, de execução pública, que de repente não está sendo recolhido pelo ECAD. Então ela pode ficar em cima para saber se está sendo recolhido ou não. Então ela não é que ela vai recolher, ela vai cobrar os órgãos, o ECAD, as associações, para fazer o recolhimento correto, né? Ela também, ou seja, ela vai estar de olho como é que está aquela obra, né? Ela vai cuidar daquilo, como é que está girando, né? Enfim, então a editora ela tem essa preocupação, às vezes, também de gerar novos negócios. Então, por exemplo, um autor dos anos 70, 80, que teve as suas músicas regravadas por vários artistas nos anos 80, 90, 2000. Aí chega 2000, aí faz anos que aquele artista não é regravado, que não gera novos rendimentos de novas gravações para aquele autor. Às vezes a editora vai e busca projetos especiais, busca novas gravações, novos artistas, cria novos projetos mesmo que vão de música, de disco, de show, às vezes também se envolve, para que volte a ter rendimento com aquela obra, né? Toda vez que a música toca, nós vamos explicar mais para frente, de forma de execução pública e tudo mais, a editora vai administrando aquilo ali, os órgãos do ECAD, a associação recolhe, e a editora está ali em cima para saber se está andando tudo certo, cobrando quem tem que cobrar e criando novas possibilidades. Uma outra coisa que uma editora pode fazer também, e faz, uma editora que é vinculada no Brasil, uma editora que é vinculada à UBEM, que é a União Brasileira de Editoras Musicais, ela tem condição de recolher um direito de autor do streaming. Então o streaming ele não paga só aquele play que vai para o produtor fonográfico, eu vou explicar também, vocês vão entender como é que funciona o streaming e tudo. Então podem ficar tranquilos aí que nós vamos passar por tudo isso. Mas a editora, existe um acordo que tem 9% do que vem dos plays que vai para o autor. Então, por exemplo, eu sou um músico, eu gravei a música de outra pessoa e subi nos streamings, eu já fiz a minha liberação pela editora, com o artista, já consegui liberar aquela música, gravei aquela música e subi nos streamings, certo? E eu vou ganhar pelos plays dessa música que eu subi. Só que aquele autor também vai ganhar. Ele não vai ganhar só com o ECAD, só o que na rádio, TV e tal. Ele vai ganhar também com o streaming. Tem 12% que vem para o autor. Sendo que desses porcento, eu vou explicar bem lá mais para frente, mas só para vocês entenderem agora, tem 12% que vem do bolo ali do play, antes de ir para a distribuidora, etc., que vai para o autor. 9% desses 12, 9 vem via editora, só que a editora precisa ter acesso a um sistema de recolhimento, de streaming e tudo mais, que eu vou explicar mais para frente. E os outros 3% vem via ECAD, associação, e vai para o autor também, que eu vou explicar também como funciona a associação e tudo mais. Então, a editora, ela é muito importante. Eu realmente recomendo que você procure uma editora séria, né, que faça sentido, que de repente tenha artistas parecidos com o seu universo musical administrados por essa editora, porque você pode ter aí uma fonte de renda muito interessante, você fica também com a tranquilidade de que a sua obra está sendo administrada, cuidada, que você está recolhendo alguns royalties de streaming e tudo mais. Entre tudo isso que eu falei agora, tá? Então a editora é uma das empresas mais importantes, todas são, né? Mas a editora é realmente bastante importante na sua caminhada, na sua profissão aí de músico, de autor, né? Se você for só intérprete, você vai lidar com a editora de outras formas, mas se você for autor, eu acho bem importante que você procure uma editora para ela administrar a sua obra. Como é que ela vai ganhar? Vai ganhar. Ela vai ganhar com tudo que a sua obra render, ela vai ganhar uma porcentagem. Normalmente é na faixa de 25%. Então, por isso que é importante que seja uma editora que também vá ter algum trabalho ativo, uma editora que também vai cuidar, pelo menos de quando você precisar de um contrato sério, alguém que quer liberar sua obra para alguma coisa,
você sabe poder contar com uma administração, um jurídico, algo bem sério, bem feitinho, né, da editora, tá bom? Distribuidora ou agregadora é a mesma coisa, tá? As distribuidoras, ultimamente, nos últimos anos, têm se colocado também com essa alcunha de agregadora, porque por entender que além de distribuir a sua música para o streaming, então quando a gente fala de distribuidora e agregadora, nós estamos falando especificamente das plataformas de streaming, tá? Claro que existe distribuidora física, né? Já existiu essa função ainda muito mais potente antigamente, que distribuía os CDs nas lojas, os LPs, as fitas cassete e tudo mais. Aqui eu estou me referindo à distribuidora, como a gente entende ela hoje no digital, e é uma empresa de tecnologia, nós vamos falar dela também um pouco mais para frente, que vai colocar a sua música nas plataformas de streaming. É uma distribuidora, ela tem, na verdade, ela tem o contato com as empresas de tecnologia, desculpa aqui. A distribuidora não necessariamente ela é uma empresa de tecnologia, tá? Mas ela precisa ter um trabalho que não é muito fácil de você, não é fácil abrir uma distribuidora, ela tem que ter um trabalho muito próximo com as plataformas de streaming, porque isso vai facilitar muitas das realizações. Então, uma boa distribuidora vai ter uma boa entrada no Spotify. Ela pode conseguir, se ela tem um contato mais próximo com o Spotify, por exemplo, com a Apple, com a Deezer, com a Amazon, ela pode conseguir coisas para um artista que uma distribuidora, tem uma distribuidora automática lá, que você só sobe, não fala com ninguém, vai tudo por formulário, só para você poder ter suas músicas no streaming. Legal, pode ser que você não consiga uma playlist editorial por causa disso, pode ser que você não consiga nenhum relacionamento próximo com as plataformas, porque você está só distribuindo mesmo, você está só usando aquela distribuidora para sua música poder estar nas centenas, dezenas, de plataformas de streaming. Mas por isso que muita distribuidora se chama agregadora também, porque ela pega e não só distribui a sua música para as plataformas, ela vai buscar playlists editoriais, ela vai buscar negócios com essas plataformas, ela vai trazer ideias e sites estratégicos para você, para o seu lançamento, enfim, são empresas que muitas vezes vão se preocupar muito com o seu sucesso também, né? E ela vai colocar ali suas ferramentas de tecnologia, muitas vezes também, de marketing, né? É ela que vai tirar ali o pré-save para você usar. Quem nunca ouviu falar de pré-save aí, todo mundo vê, sempre artista, faz meu pré-save. De onde é que vem esse link? Vem da distribuidora, né? Então, da agregadora, distribuidora. Então, essa pessoa, ela é intermédio entre você e as plataformas de streaming. Assim como elas eram antes ali, o intermédio entre você e a loja de CD, a loja de disco, né? Hoje ela é intermédio entre você e a prateleira que ela vai te distribuir no digital, que são os streamings, tá? E o selo, o que é um selo? Um selo, ele muitas vezes ele é parecido com uma gravadora, como eu estava falando lá atrás. Às vezes o selo ele vai proporcionar estúdio de gravação, às vezes o selo ele só vai ser um intermédio seu entre você e a distribuidora, ele entra como mais um intermediário, porque muitas vezes o artista independente ali, ele não tem acesso a uma distribuidora legal que vai dar uma atenção para ele, né? E tem muitas distribuidoras que só vão dar uma atenção se for para selo. Por quê? Porque é difícil para ela ficar administrando um lançamento de música de milhares de artistas. Então, às vezes ela prefere ter um selo que vai pegar todo esse trabalhão aí de juntar todo o material, de todas as estratégias, enfim, tudo que uma distribuidora precisa para fazer um bom lançamento com as plataformas. O selo às vezes vai poder juntar vários artistas, tá dentro daquele selo, dentro daquele grupo dele, e fazer toda a burocracia bem feita e tal, ter esse acesso à distribuidora que vai ter acesso à plataforma de streaming. Então tem selo que só faz distribuição. Eu tenho um selo que o meu foco do meu selo é fazer uma distribuição com a distribuidora que eu tenho, que faz parte, a proximidade que meu selo tem com a distribuidora para fazer a distribuição sem problemas, né? Então, se te der algum problema na hora de distribuir, alguma coisa, a música subiu no perfil errado, ou teve alguma questão técnica ali que precisa arrumar, é fácil para o selo falar com a distribuidora falar com as plataformas e resolver. Então, tem esse lugar. Mas vai ter selo que vai investir, às vezes, no artista, né? Às vezes é um selo que ele tem uma curadoria específica. No meu selo só tem samba,
o meu selo é só de reggae, o meu selo é só de indie, rock, o meu selo é só de música brasileira. Tem muitos selos que são especialistas, né? E aí o selo ele pode, inclusive, às vezes, dar um adiantamento para o artista, para poder ganhar com os plays ou com as vendas de show. Ele pode, enfim, investir em prensar vinil e ganhar com isso também. Ele pode investir na gravação, botar um dinheiro para gravar e ganhar depois com isso também. Então, tem muitas formas de um selo agir, né? Mas basicamente é uma empresa que vai ajudar o artista a realizar os seus lançamentos, muitas vezes os seus shows, né? Então tem selo que às vezes se comporta como uma empresa de gestão de carreira. É bem, assim, é bem amplo mesmo a atuação do selo, tá? Então estou falando aqui de uma forma bem geral, sem ficar buscando definição acadêmica de nada, não é a intenção aqui nesse curso, né? É uma coisa muito mais direta aqui, papo reto, para você entender como que as coisas como elas são de fato aqui, como que eu vejo e vivo isso daqui. Então, o selo, eu não vou falar para você que o selo é isso, tem que ser assim. Você vai conhecer vários selos, que vão ter várias atuações diferentes. Tá bom? Tá um pouco geral aqui sobre nomenclaturas, só para você ficar aí up to date, para ficar alinhado com as histórias que a galera costuma falar, mas tem muito mais aí. Existe um glossário gigantesco no mercado, tá? Vamos para esse aqui, ó. Obra e fonograma. É que eu já estava falando um pouco disso, mas vamos falar especificamente disso agora. Bom, uma música, a música que você ouve quando você liga o rádio, quando você abre o streaming e dá um play numa música, ou quando você assiste num show, olha lá, são coisas diferentes, né? Quando você ouve gravada, quando uma música está gravada, aquela gravação é o fonograma. Então, uma música ela tem duas partes. Uma música gravada, ela tem duas partes coladas. Ela tem o corpo e a alma dela, vamos dizer assim. O corpo é a música gravada de fato, aquilo que você está ouvindo, aquela gravação que foi feita no estúdio, que foi feita com os músicos ali, gravando, cantando, foi mixada, masterizada, cuidada para ficar daquela forma, que está no disco, que está no single, aquilo é o fonograma. Esse fonograma, ele hoje em dia ele é digital, então ele é imaterial, você não consegue, né, pegar, mas ele já foi um LP que você podia pegar. Ele já esteve no LP, já esteve num CD, já esteve numa fita cassete, né? Hoje ele está no digital ali, né? Mas ele ainda é a mesma coisa, ele é a materialização da obra, que eu vou chegar lá. Então, o fonograma você é de fato a música, fácil de entender. Eu dei o play, eu estou ouvindo, aquilo é o fonograma, tá? O que é a obra? A obra é a composição em si. Então, um exemplo muito legal que eu gosto de usar é o exemplo da Garota de Ipanema, por exemplo. Garota de Ipanema, hoje em dia, acho que ela é a segunda música mais regravada do mundo, de todos os tempos. Depois, não sei se caiu esse ranking, depois você dá uma procurada aí, mas tá aí. Se não é a segunda, é a terceira. O que acontece? A obra da, do, da Garota de Ipanema, ela é uma obra de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, certo? Então a composição de Garota de Ipanema, né, a obra de Garota de Ipanema é deles dois. Quem ganha hoje os royalties da obra, né, os recolhimentos da obra são os descendentes, as pessoas que têm direitos ali sobre a obra deles, né, normalmente os filhos, parentes próximos e tal. E uma obra, ela rende ainda para os seus descendentes até 70, hoje em dia com a lei, é até 70 anos depois que o autor morreu. Então, não é 70 anos depois da obra ser criada e cadastrada, registrada, né? É 70 anos depois que o autor, né, o compositor faleceu. Hoje é assim que é a lei, tá? Então, o que isso quer dizer o quê? Quer dizer que até 70 anos depois da morte de Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, seus representantes aí vão estar ganhando direitos sobre Garota de Ipanema. Então, isso é interessante para você ver como construir um catálogo, né, fazer música, criar obra e música, obra e fonograma, ela é muitas vezes um legado.
né? Ela é realmente um ativo na sua vida, na vida dos seus descendentes aí. Então, se você tem filhos e tal, pode ser que você consiga deixar um bem que eles vão ainda usufruir por muito tempo, que é a sua obra. Olha que interessante, eu acho isso realmente muito legal, muito interessante. Então a obra, ela pode ser escrita numa partitura, ela pode ser composta voz e violão aqui no celular gravando, numa fita, ela pode ser só a letra e uma cifra, não importa, assim, não existe assim uma definição. Para você registrar uma obra, você tem que ter uma partitura. Não é assim, você não precisa ter uma partitura. Você pode ter, inclusive, a música gravada já para registrar a obra, ou para registrar a obra, ou você pode ter a música só ali feita, escrita, e você nem é músico, às vezes você só escreve a letra, você não sabe tocar um violão e tal, mas você vai lá e faz um registro da sua obra com a sua letra. Às vezes você pede para alguém ali interpretar ali rapidamente, para você ter esse material também na hora de registrar, é importante. Quanto mais informações você der na hora de registrar a sua obra, maior a chance de não dar problema depois de alguém dizer que não é sua, né? Então, se você tiver música super arranjada, junto com a letra, junto com partitura, junto com melhor ainda. Mas você pode registrar uma obra, às vezes, só com o que está escrito, e vai funcionar também. Talvez você tenha problemas para frente se alguém disser que não, tal, enfim. Então, sempre tente fazer o seu registro de obra o mais caprichado possível. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, como é que faz esse registro. Mas é isso. Então a obra, ela é a composição, ela é a alma da coisa. Então uma obra, a obra ela é única. Ela nunca vão ter duas da mesma obra. A obra é uma só. Então Garota de Ipanema só tem uma obra, mas ela tem centenas, eu não sei nem se milhares, mas com certeza centenas de fonogramas vinculados àquela obra. Então você tem a própria versão de estúdio do Tom Jobim cantando Garota de Ipanema, você tem o Frank Sinatra gravando o Garota de Ipanema, você tem até a Anitta agora que fez a música, que se você for olhar lá nos créditos, é uma versão de Garota de Ipanema. Você tem ela em várias línguas, você tem ao vivo, você tem estúdio, você tem remix, tudo isso são fonogramas de uma mesma obra, entendeu? Então, essa é a diferença entre obra e fonograma. Obra é a alma da coisa, é a composição, o dono daquela obra, os compositores foram quem deu à luz a existência daquela obra, daquela canção, muitas vezes, né, daquela música. Mas a música em si, quando ela entra no estúdio, quando se grava uma música, quando transforma aquela obra de fato num produto materializado, mesmo que digital, né, porque é a música que você realmente vai ouvir final e tal, aquilo é o fonograma. E aí você pode ter o fonograma de estúdio, fonograma de ao vivo, fonograma remix, como eu falei, outras pessoas gravando em outras línguas, versões daquela obra em outras línguas e tal. Tá? Então é isso. Você precisa cadastrar, você precisa registrar os dois. A sua obra e o seu fonograma. Lembra que eu falei da editora? Quem cuida da obra é a editora. Quem cuida do fonograma, quem é dono do fonograma, vamos dizer assim, e pode, enfim, administrar ele de várias formas que eu também vou falar, é o produtor fonográfico. E normalmente você como artista independente, é você. Se você tem uma gravadora, normalmente é a gravadora. Porque normalmente é quem viabiliza a existência daquele fonograma. Tá? Então a obra é quem compõe, e o fonograma, o responsável pelo fonograma é quem viabiliza, quem investiu ali. Às vezes é o artista, às vezes é a gravadora, às vezes é o investidor que fala, não, eu vou investir, mas eu quero ser produtor fonográfico, eu quero estar no fonograma, eu quero ser ou dono 100%, ou ter uma porcentagem do fonograma. Por quê? Porque quem é produtor fonográfico, eu vou acabar tendo que falar de produtor fonográfico agora aqui, mas era mais para frente um pouco, mas vou repetir depois. Ele é a pessoa que tem o direito sobre aquele fonograma para assinar para a liberação daquele fonograma para algum veículo, para alguma mídia audiovisual, enfim, para poder botar no streaming, assinar a distribuição daquele fonograma e ganhar os royalties do streaming, enfim, nós vamos chegar lá, mas é isso. Essa é a grande diferença entre obra e fonograma. Obra é uma coisa só, nunca vai deixar de ser só uma coisa, e fonograma pode ser vários de uma mesma obra. Beleza? E aí o direito patrimonial, o direito moral é isso, né? Então, o direito patrimonial, você pode, inclusive,
que é o recolhimento dos royalties, né? É o patrimônio ali daquela, você ser dono daquele patrimônio ali, daquela obra, e você poder falar, olha, eu vendo os royalties da minha obra para uma outra empresa que já, tem acontecido muito, empresas que vão e compram um catálogo do artista, né? Dão um adiantamento de dezenas de anos que o artista ia ganhar com aquela obra, aquela empresa paga ali à vista para o artista, e pode usufruir e trabalhar aquele fonograma, desculpa, trabalhar aquela obra, às vezes o fonograma também, tudo, o catálogo, e ganhar com aquilo, né? Já o direito moral, ele é intransferível. Direito moral é o quê? Eu falar, por exemplo, o autor, né, da obra fala, olha, eu não autorizo que certo artista que está querendo gravar minha música grave. Por quê? Porque eu não gosto do posicionamento daquela pessoa, eu não gosto eu não gosto da pessoa como artista, ou sei lá por quê, eu tenho esse direito de negar que alguém regrave a minha música. Esse direito, mesmo que você tenha passado a administração dessa obra, outras pessoas estejam ganhando nessa negociação, o direito moral ele é intransferível. O dono daquela, né, o compositor, a pessoa que é responsável, a pessoa que deu luz à obra, ela tem esse direito de negar ou não o que vai ser feito com aquela obra. Beleza? Então vamos lá, acho que ficou claro para entender aqui, né? O que é a obra e fonograma. Vamos entender então como é que funciona o cadastro da obra e fonograma. A gente vai falar mais para frente um pouquinho daqui a pouco, né? Sobre as associações de autores, o ECAD, e é por ela, pelas associações, que você vai fazer esse cadastro, né, que muita gente chama de registro, né? Vamos registrar a obra, registrar o fonograma. A gente chama de cadastro porque é isso, né? Ele é um cadastro que você faz e ele vai funcionar ali para todo mundo que for procurar, vai estar no mesmo cadastro ali, todas as obras de todos os autores e todos os fonogramas vão estar sempre ali à disposição para todo mundo procurar e saber quem que é o autor, quem que gravou. Então, por exemplo, você tem o ECADNet, que é um site que você faz essa pesquisa, então tudo que é cadastrado de obra e fonograma aparece lá, para você saber inclusive quem é a editora e tal. Então, cadastrar a obra e fonograma, ela é muito importante porque ela vai te proteger, né? Se você cadastra uma obra e um fonograma, você vai conseguir recolher direitos autorais dela, você vai conseguir recolher royalties de execução pública, né? Porque sem cadastro não tem como saber de quem que é aquela música. Aí tem muita gente que sobe música nos streamings, que existe algumas plataformas de streaming que faz uma coisa que não é muito legal, não recomendo que você faça, que é você subir a sua música ali no streaming sem o seu código de cadastro, que é o ISRC, por exemplo. Aí tem lá uma forma automatizada de criar um ISRC que vai servir para você poder fazer a sua música rodar na plataforma, mas não vai servir para você recolher direito autoral. Então você pode estar com músicas bombando e ganhando nada. Então, assim, você precisa entender como fazer isso. É muito simples. Em pouquíssimos minutos você cadastra uma obra, um fonograma num sistema de uma associação de autores, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Você só precisa ter essas informações aqui, que está aqui nesse slide, que é os dados dos titulares, né? Nome, CPF, etc. Os dados do fonograma, no caso de cadastrar o fonograma, né, país de origem, país de publicação, então se é brasileiro, país de origem no Brasil, publicou no Brasil, que data que você gravou esse fonograma, data de lançamento, né, ou da publicação da obra, data de lançamento do fonograma ou da publicação da obra, classificação do fonograma, se ele é um fonograma de ao vivo, de estúdio, remix, lembra que eu falei? E tem isso também, né, de você entender qual que gravação é essa daquela obra. Aí quando você vai cadastrar um fonograma, você diz quem que é qual é a obra referente a esse fonograma. Então está sempre vinculado a uma obra. O fonograma está sempre vinculado a uma obra. Uma obra pode estar cadastrada sem fonograma. Um autor que compõe muito e tudo mais, ele pode estar compondo todo dia, subindo lá, cadastrando obra, e às vezes ainda não tem o fonograma oficial daquela obra. Já um fonograma não existe sem obra. Não existe sem obra. O fonograma é o corpo da obra.
Aí você vê, você informa isso, né? Os tipos de titulares, se a obra, quando for cadastrar a obra, quem é o compositor, autor, se é uma adaptação, né? Se é uma versão em português de uma obra americana, né? Ou uma versão diferente daquela obra que pode ser. Tem várias formas de considerar a versão, não vou entrar muito aqui, tá? Mas depois vocês procuram de uma forma bem mais profunda, aí tem muitos detalhes sobre isso. Mas basicamente quem é o compositor-autor, né, se ela é uma adaptação ou não, se tem editoras e subeditoras, né, se aquela obra tem uma editora para administrar. E aí, quando você tem uma editora, a própria editora pode entrar lá e cadastrar ela pode cadastrar tudo para você, a obra, o fonograma, né, é claro que o fonograma, quem cadastra automaticamente ganha porcentagem na produção fonográfica, que eu vou falar agora, mas às vezes ela usa o seu login para fazer o cadastro do fonograma, né, que essa parte é um pouco mais técnica. De qualquer forma, se você vai ter uma editora para cuidar da sua obra, como eu falei, na importância, você pega e já nesse momento que você cadastra a obra dá para você cadastrar a editora, ou ela pode entrar depois lá e se inserir também, tá? Subeditora por quê? Porque existem editoras pequenas que acabam sendo administradas por editoras maiores. Então, às vezes você é uma editora que cuida das suas próprias obras, você é um autor com muitas obras, aí você abre uma própria editora, abre a empresa lá com KNAI de editora e tudo mais, não precisa de muito conhecimento para abrir uma editora, assim, não é nada complexo, né? Claro que você tem que falar com o seu contador, dar uma pesquisada para entender o que você precisa para ser uma editora, mas é uma empresa que você abre ali e que pronto, agora minhas obras estão ali sobre a minha editora, só que às vezes você não consegue recolher streaming, você não tem condição de ficar administrando sua obra que está tocando fora do país, ou tem muito volume de gente querendo gravar a sua música, enfim, às vezes tem uma administração pesada que a sua obra pode levar, e às vezes você pode ser uma editora que é uma subeditora de uma editora tipo da Warner, por exemplo, acontece muito, tá? E o fonograma, né, que aí você vai colocar quem é o produtor fonográfico, que aqui é muito importante. Como eu falei lá na outra slide, o produtor fonográfico é o dono do fonograma, é o dono da master, né, da masterização, daquela música, da música final, ele é o dono da música, daquela gravação. Por quê? Porque é a pessoa que investiu mais naquilo. Às vezes são várias pessoas, às vezes é uma banda e todo mundo da banda é dono da música, né? Então todo mundo é colocado no ISRC, né, no cadastro do fonograma, como produtor fonográfico, alguma porcentagem ali. Mas, quando você entra no sistema de uma associação para cadastrar uma obra, automaticamente quem entra no sistema para cadastrar vai ter que ter pelo menos 1% de produção fonográfica, ou 0,1, sei lá. Não tem como você não estar na produção fonográfica. Então, muito cuidado. Aqui fica um aviso muito importante. Muito cuidado com quem fala, não, eu cadastro para você, fonograma, deixa que eu cadastro aqui. Às vezes nem a pessoa sabe disso, tá? Às vezes não é maldade, às vezes a pessoa quer realmente ajudar, mas ela não sabe que, de repente, ela está ganhando ali, ela vai ganhar com a parte da distribuição, ela vai ter que ser responsável por liberar essa música para um filme, para alguma coisa, ela nem sabia que ela tinha, porque ela que está com o produtor fonográfico, ela precisa assinar. Né? Então, assim, muita atenção nisso, tá? Quem entra no sistema para cadastrar o fonograma, automaticamente tem que ter alguma porcentagem de produção fonográfica. Então, sempre cadastre os seus fonogramas no seu sistema com o seu login, com a sua senha, tá? Eu vou falar sobre esse sistema ainda. Então, você vai lá colocar no fonograma quem é o produtor fonográfico, quem é intérprete, lembra que eu falei de intérprete, né? Muitas vezes é o cantor, a cantora, às vezes é a banda inteira, se é um grupo que todo mundo é dono ali do projeto. Isso é muito de acordo, mas normalmente é quem canta, tá como intérprete. E você tem os músicos ali, os conexos, né, os músicos acompanhantes, são as pessoas que foram contratadas para gravar. Isso também é bastante importante não, você lembrar, você não esquecer que assim, não é porque você pagou um músico para ir no estúdio gravar a guitarra para você, que ele não vai ganhar mais nada com aquele fonograma. Ele vai, por lei, ele tem que estar no cadastro do seu fonograma, no seu ISRC, porque quando tocar essa música numa rádio, um DJ tocar numa festa, essa música tocar numa loja, num hotel, tem uma partezinha que vai para ele, mesmo ele tendo ganhado um cachê para gravar a guitarra. Tá? Então, você precisa cadastrar certinho todo mundo. Se você não fizer isso, você pode tomar processo depois. Tem muita gente que não tem atenção nisso, então você tem que colocar certinho quem gravou o quê. Então você tem lá, produtor fonográfico sou eu que, às vezes, por exemplo, você é um artista independente, você é o cantor,
e ao mesmo tempo você que bancou tudo. Então você vai ser produtor fonográfico e vai ser intérprete. Você vai ganhar a porcentagem que eu vou explicar depois, são as maiores porcentagens no ISRC. E você também gravou uma guitarra. Então você também entra numa parte ali de músico acompanhante, que é a pessoa, o guitarrista. Mas tem um outro cara que você pagou para tocar bateria. Tem uma mina que você pagou para tocar percussão. As outras que fizeram back vocal, outra que cantou com. Aí você vai colocando ali também naquela parte de músicos acompanhantes. Né? Isso dependendo do acordo que você faz. Se você tiver um feat, né, uma participação, é você e essa pessoa como intérprete. Então tem que saber colocar esse cadastro ali, não é nada complexo, é só entender quem fez o quê e deixar isso bonitinho, certinho, do jeito que tem que ser. Tá? Então é isso. Obra é o ISWC, fonograma é o ISRC. Tá? Não precisa saber, não precisa decorar mais nada. Obra, você cadastra uma vez só. É o ISWC. Fonograma, você vai cadastrar todos que você for gravar daquela mesma obra. Cada gravação vai ter um ISRC diferente. O que é o ISRC? Vamos então lá, o ISRC e ISWC. Então, o ISRC é o código que sai quando você cadastra, é gerado um código do seu fonograma, da música gravada. É a música que está ali do estúdio, do ao vivo, ou remix. Se você tem uma obra, quando você cadastra uma obra, você vai ter o ISWC. Então você tem uma obra, na hora que você cadastra, sai um número que é o ISWC. Quando você cadastra o fonograma de estúdio daquela obra, vai sair o número que é o ISRC. Aí você gravou uma versão acústica, você vai cadastrar outro fonograma, vai te dar outro número ISRC, vinculado ao mesmo ISWC daquela outra gravação. Então, a obra é uma só. Eu vou falar isso, né, de novo, para não esquecer. A obra é sempre uma só tem um ISWC. Fonogramas daquela mesma obra, fonograma de estúdio vai ter um ISRC, fonograma de ao vivo vai ter outro ISRC, fonograma de acústico vai ter outro, fonograma de remix vai ter outro. Entendeu? O outro artista gravou aquela mesma obra, vai ter outro ISRC. E ISRC, ele é um código ISO, né? O que significa, né? Eu preciso pegar a definição certinha, mas para frente eu falo. Mas ele é um código o que diz no código do ISRC, né? Ele é um código ISO que vai funcionar no mundo inteiro. Isso é muito importante, né? Esses códigos, eles são códigos que não é só da sua região, do Brasil, não. O ISRC, ele é um só para o mundo inteiro. Aquele fonograma que se a sua música for tocar no Japão, pelo ISRC, a associação consegue achar, ou a sua editora consegue, opa, tocou lá, a associação recolhe lá no Japão que tocou o fonograma lá, né? Então é possível rastrear, é possível saber se rolou em rádios e tudo mais, porque ela só tem um ISRC daquela gravação para o mundo inteiro, tá? E então você faz esse registro e aí ele vai ter sempre aqui, as primeiras duas letras, depois do ISRC, ele vai ter as duas primeiras letras, é o código do país que foi cadastrado aquele fonograma. Ele vai ter um código do registrante, então se você cadastra, toda vez que você cadastrar o seu fonograma, você vai ter esse mesmo código. Isso aqui representa a pessoa que cadastrou, certo? A pessoa que registrou. Você vai ter depois o ano que foi registrado, olha que legal. Aqui no caso foi 2016, por exemplo. E aí você vai ter o código de rastreamento, que é a pessoa que vai poder ser encontrado se esse fonograma for tocado aí por aí. Então, esse aqui é o número referente àquele fonograma especificamente. Então, país, código de quem cadastrou, o ano e o código de rastreamento daquele fonograma. Isso tudo que junto é o ISRC, beleza? Lembra que eu falei, existem algumas plataformas de streaming, existem algumas distribuidoras que permite você subir sua música por ela para ir para os streamings sem você ter cadastrado ISRC, porque ela gera um número lá automático que é como se fosse um ISRC, mas não tem valor nenhum de recolhimento de royalty. Então, muita atenção nisso, tem muita gente se ferrando com isso daí. Ah, mas aí saiu uma lei que se você falar lá, entrar em contato com a distribuidora, ela pode fazer com que aquele código se torne um código oficial e passe a recolher. Tudo bem, isso pode, parece que estão se resolvendo essas coisas, mas mesmo assim,
Você precisa estar afiliado a uma associação de autor, e é por ela que ela tem um sistema onde você vai cadastrar seu ISRC e é muito rápido, não tem por que você não fazer isso, sabe, é muito importante você ter controle sobre a sua obra, para fazer o seu ISWC, você foi lá, cadastrou certinho, você sabe que está certinho, você, a editora, que você confia, fez bonitinho, tá tudo certo, não vai ter problema, tá todo mundo que tem que estar lá, tá lá. E o ISRC, mesma coisa, cadastrou o ISRC, todo mundo certinho, saiu esse número, com esse número você sobe nos streamings, ao mesmo tempo vai ser o mesmo código que vai estar vinculado ao seu fonograma em todos os lugares que ele tocar, e tá lá, dá para dizer que é tipo um CPF, assim, da música, sabe assim? É um código único que vai funcionar ali, mas a diferença é que ele vai funcionar no mundo inteiro, não é só o CPF da pessoa que funciona só no Brasil, né? Isso aqui é um código para o mundo todo e vai te ajudar. Isso aqui é um passo fundamental para você recolher os seus royalties, tanto de execução pública quanto do streaming. E nós vamos falar aqui. Beleza? Claro que você pode recolher royalties do streaming com ISRC lá falso, tá? Porque afinal de contas já está lá, você já está com o cadastro, você vai recolher. Mas, é assim, você só vai recolher dali e pode te dar muito problema depois, tá bom? Até porque o fato de você não cadastrar um ISRC do jeito certo, isso pode dar problema com os músicos. Lembra que eu falei? Você foi lá e contratou um guitarrista para gravar a guitarra. Você pagou o cachê para essa pessoa gravar a guitarra, mas ela tem que estar no seu ISRC para recolher, para ela também ganhar como guitarrista daquele fonograma que está tocando. Né? E aí você não fez ISRC, e a música tá tocando, aí chega esse guitarrista e fala, e aí, mano, não tô recebendo o meu royalty aqui de execução pública, tá tocando pra caramba a música e não tá pingando nada como músico executante lá, músico acompanhante. Como é que tá esse ISRC? Aí você fala, putz, mano, não fiz, né? E aí? Esse músico pode processar. E aí você se ferra 2 vezes. Então, não tem por que não fazer. É muito simples, muito rápido, e você vai aprender a fazer isso muito rápido também. O Música em Rede tem um site, chama musicaemrede.com.br, tá aqui, ó, musicaemrede.com.br. É um site que tem o curso do método lá dentro, mas tem mais um monte de outros treinamentos e cursos, informações fundamentais para a sua carreira. Inclusive tem mostrando como, passo a passo, para você cadastrar a sua obra, o seu fonograma, no sistema da UBC, que é uma das associações, parceira minha, parceira nossa aqui do Música em Rede, e a gente tem uma pessoa da UBC ensinando a cadastrar uma obra de verdade, um fonograma de verdade, passo a passo, para não ter erro. Então também, se quiser ter acesso, procure saber, entre musicaemrede.com.br, é um site que tem uma assinatura anual bem baratinha e que está tudo lá. Você não vai mais precisar ficar buscando nada pingado por aí. Você vai ter todas as informações para sua carreira na música lá. Então, aproveita para fazer jabazinho aqui, porque realmente eu recomendo que você tenha total noção de como faz isso, tá? E o que são, então, as associações autorais e o ECAD? O que é isso? Bom, a associação autoral, ela é uma empresa sem fins lucrativos, que administra ali, faz esse intermédio entre o autor, né, o autor daquela obra, e também os músicos, o produtor fonográfico, né, quem cadastra ali o ISRC e tal, com o recolhimento. Então ela é a ponta que vai te pagar quando a sua música toca no rádio, né, por exemplo, quem é o responsável, a empresa responsável para ir lá e falar, opa, o que você tocou aí? Deixa eu ver a lista. Tá, então baseado aqui no acordo, na quantidade de gente enfim, tem vários acordos aí, tanto para rádio, quanto para shows, quanto para festivais, quanto para casas de show. Tem acordos, às vezes, da casa de show pagar um fixo por mês, e não por evento. Tem teatros, etc., que é por evento, aí você tem que dizer, o Sesc, por exemplo, você tem que pagar esse ECAD de acordo com o que vai ser aquele show, as regras do ECAD para aquele recolhimento, em porcentagem, às vezes é a quantidade de gente que está naquele festival, por exemplo, vai ter um recolhimento maior. Então são acordos diferentes, recomendo que, se você quer entender a fundo como funciona o recolhimento do ECAD, tem muita informação na internet, mas basicamente essa empresa, o ECAD, ele vai lá, e ele que vai cobrar. O ECAD, quem administra o ECAD são as associações, tem várias associações, né? Você tem a UBC, União Brasileira de Compositores, você tem a Abramos, você tem a Socipro, e tem mais algumas, são 5, 6, 7. As maiores, né, são essas três,
a UBC, Abramos, Socimpro, sendo que a UBC e a Abramos são aí as mais representativas hoje em dia, mas todas são super importantes, fazem o seu trabalho, que tá ali administrando o ECAD, então tem um corpo administrador e tudo mais, etc., muda de presidente, tanto da associação, o ECAD tem sempre ali as pessoas que são responsáveis para fazer esse intermédio entre a execução pública. A música tocou num show, aqui o DJ tocou na festa, uma banda tocou a música no show, uma loja está tocando, um hotel está tocando música, a rádio está tocando, televisão tocou a música. Todos esses lugares são considerados exibição pública. Eu vou mostrar como é que funciona esse recolhimento. Mas todos esses lugares precisam pagar o ECAD, que é essa empresa administrada pelas associações. O ECAD vai passar para as associações de tempos em tempos, ali dependendo do mês, é focado em um tipo de recolhimento. Então tem umas regras para esse recolhimento, não é exatamente todo mês que vai vir o recolhimento de rádio, nem todo mês que vai vir o recolhimento de show. Às vezes isso normalmente é dividido em tempos, assim, dentro do ano. Então recomendo que você converse com a associação para entender. Mas basicamente o caminho é esse. O ECAD vai lá, tem fiscais do ECAD que ficam vendo tudo que vai rolar de show, de rádio, que está rolando nas rádios, que está rolando na TV, etc, etc. E vai lá e fala, opa, recolhe aqui, que música que você tocou, beleza, então isso aqui, se for um show, tem um tanto que vai para o autor dessa obra que você está tocando ao vivo. Se for uma rádio, vai para o autor, mas também vai para o fonograma, para os envolvidos no fonograma, um tanto para cada um e tal, que eu vou explicar essa porcentagem aqui já. Então é isso, tá? O ECAD é a empresa que vai lá, fiscaliza e recolhe. A associação de autor é que vai pegar essas informações, ela vai estar na ponte aqui com o artista para você cadastrar as informações da obra do fonograma, e ela vai pegar esse valor do ECAD para esses artistas que fazem parte da associação dela, e falar, beleza, chegou esse tanto por causa desse fonograma, então preciso dividir dessa forma. Chegou esse tanto por causa desse show aqui, então preciso pegar isso aqui e passar para o autor. E assim vai, tá? Então é uma administração ali, a associação de autores e o ECAD, eles vão fazer esse trabalho de recolhimento, de administrar essa ponte aí, fazer essa ponte aí da execução da sua música por aí, para você poder ganhar o seu dinheiro ali com a sua música. Então, assim, música não é bagunça, né? Não é porque às vezes parece que ela está de graça ali no YouTube, ou que parece que ela está de graça no streaming, que ela é algo sem valor. Só dá play aí, já está gravado. Não, não, não. Toda vez que ela dá play numa execução para várias pessoas, seja num show, seja gravada, as pessoas envolvidas precisam ganhar por ela. Não é porque você gravou uma vez que aí ela vai poder tocar de graça por aí. Não vai poder tocar de graça. É uma fonte muito importante de renda para autores, para músicos, intérpretes, produtores fonográficos, enfim. Por isso que, mais uma vez eu vou dizer, por isso que construir catálogo é muito importante. O que é construir catálogo? É fazer música, lançar música, ter músicas, ter álbuns, ter, sabe, singles, é um legado, é uma construção de ativos mesmo, sabe? Se você trabalhar isso bem, se a sua música realmente for reconhecida, se a sua obra for regravada, se a sua música tocar bastante, isso pode sustentar você, pode sustentar seus filhos, seus descendentes, seus representantes, até depois de 70 anos, depois que você falecer. Então é uma parada muito séria, muito importante. Até engraçado pensar uma coisa que rolou já bem famosa, né, nos últimos tempos, a artista americana Taylor Swift, americana ou canadense? Acho que é americana. Ela tinha ali as suas músicas, né, presas a um contrato antigo, uma gravadora, e ela não conseguiu ela não concordou, né, depois que no começo ela assinou esse contrato, depois percebeu mais para frente que não era um contrato que ela concordava, e aí ela resolveu que ela ia falar, beleza, se eu não vou conseguir meu direito sobre essas músicas que eu gravei, então vou regravá-las, porque a obra é minha, eu tenho direito sobre a minha obra, o fonograma é de vocês, então eu vou regravar, e ela resolveu regravar um disco inteiro aí, acho que até mais de um, e as pessoas começaram a ouvir as novas gravações e todo aquele fonograma daquela época acabou perdendo o recolhimento, porque as novas gravações começaram a ter o valor, ser muito mais tocadas do que as antigas, e aí ela começou a ganhar pelos seus novos fonogramas, muito mais do que ela ganhava pelos antigos fonogramas que não eram delas, né?
não eram dela. Então é bem interessante isso, você vê que é realmente ali uma parte fundamental da carreira na música, você precisa entender como isso funciona, você precisa cadastrar suas obras, você precisa cadastrar seus fonogramas, é muito simples, vou falar de novo. Você tem que se afiliar a uma associação, UBC, Abramo, Socimpro, é de graça se filiar, você não paga nada. Tem ali alguns dias que você precisa esperar, tem bastante artista hoje em dia, então tá cada vez mais, tem cada vez mais artistas e tal, mas mesmo assim essas associações estão absorvendo todo mundo, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, mas você precisa se afiliar a uma associação para você ter acesso ao sistema para cadastrar a obra e fonograma, que é muito simples, muito fácil, e aí você, pô, agora sim, eu tenho direitos sobre o meu trabalho, porque eu cadastrei a minha obra, eu vou ganhar toda vez que a minha obra for tocada, eu vou ganhar toda vez que alguém quiser regravar essa obra, e eu tenho meu fonograma, e eu vou ganhar toda vez que esse fonograma tocar, certo? Em execução pública. Então, as associações autorais e ECAD servem para isso, acho que ficou bastante claro. Associações autorais juntas administram o ECAD. E o ECAD é a ponta que cobra e fiscaliza, e a associação, aí passa para a associação, e a associação é que vai bancar, vai repassar esse valor, né, para os seus, a quem tem esse direito, sua obra e fonograma. Tá bom? Como é que funciona essa parte de execução pública, então? Só para entender. Toda vez que a minha música toca numa rádio, loja, hotel, um DJ toca numa festa, enfim, como é que funciona esse recolhimento? Ele vai lá, fiscaliza, o dinheiro que vem, 85% desse valor vai ser distribuído, eu vou explicar já como que é, mas primeiro eu vou mostrar esse que é um pouco mais simples para entender. 5% fica retido na associação, né, na UBC, na Abramo, Socimpro, e 10% fica retido no ECAD. Aqui tem a ver com a administração, precisa pagar funcionário que vai cuidar disso, enfim, a empresa precisa também ser sustentável e tudo mais. Então, fica uma parte para essas empresas, apesar de serem empresas sem fins lucrativos, elas precisam se sustentar ali. E 85% vai para uma distribuição que eu vou explicar agora como que é. Então, por exemplo, tocou a sua música, recolher o dinheiro. Beleza, como eu falei, 100% desse dinheiro que tocou na rádio, na TV, em bares, em lojas, hotéis, navios, estabelecimentos comerciais em geral, tocou na festa, tocou em show, tocou nos streamings, também tem esse recolhimento que vem por ECAD, aqueles 3% lá que eu vou explicar depois mais para frente. Tem um dinheiro que vai para o autor ali também. Esse dinheiro ele vem, fica 15%, né, entre 5% da associação, 10% do ECAD, sobra 85% para ser distribuído, como eu mostrei antes. Esses 85%, né, vamos dizer que ele é 100%. O total desses 85%, ele é dividido em dois pedaços. 66,6%, né, ou seja, 2/3, vai para o autor. Então tá aqui, ó como o autor ganha legal. Por isso que é importante, tem muita gente que é desconhecida, você não sabe quem é, mas é autor de sucessos imensos e recolhe uma grana violenta de ECAD, vive muito bem. Tem várias músicas aí bem gravadas, sucesso e tudo mais. São autores, porque eles no que recolhe, eles ficam com um bolo bem grande aqui, tá? A editora também tá aqui, ó, vai recolher, vai ganhar junto aqui, tá? Beleza, aí sobrou 1/3 desse valor, esses 33,3 aqui. O que ele vai fazer? Esse total, esse 100% desses 33, ele vai ser dividido como? Ele vai ser dividido entre 41,7 do produtor fonográfico, lembra que eu falei? Quem entra no sistema para cadastrar é essa pessoa aqui, por isso que, se você é o dono da master, né, você tá aqui, você que investiu na música, você é o artista que tá bancando tudo, tal, se você é a gravadora, ela tá aqui também, ela é a dona aqui também. E aqui pode ser um acordo, tá, não precisa ser só uma pessoa que é dona dos 41,7%, dona da master sozinha, ela pode dividir em porcentagem com outras pessoas, 2 ou mais. Você tem 41,7% dos intérpretes, então, como eu falei, aqui tá o cantor, a cantora, ou às vezes se é uma banda, cadastra todo mundo aqui também, porque todo mundo vai recolher como intérprete, porque é todo mundo dono ali do projeto. Às vezes uma banda inteira é intérprete e é produtor fonográfico. Pode acontecer, tá? Então, se você é um artista solo
e canta, provavelmente você vai estar nesses dois lugares aqui, 100% desses dois lugares, né? 41,7 aqui, 41,7 aqui, produtor e intérprete. E aí sobra 16,6 dos músicos executantes, daquele músico que você contratou, e você já pagou o cachê, mesmo assim ele vai estar aqui, o guitarrista vai estar aqui no cadastro, vai ganhar um pedaço desse 16, o baterista outro pedaço, o tecladista outro, percussão outro. Às vezes você também vai estar aqui, porque você fez coro, voz, tá aqui coro também. Às vezes você fez um acordo com o produtor fonográfico e não tem essa função do produtor fonográfico, aí você bota ele como arranjador, ele vai estar dividindo aqui também os 16,6. Então, esse bolo aqui, que é um pedacinho, normalmente tem bastante gente dividindo esse pedacinho. Normalmente o produtor fonográfico, às vezes é o artista independente, ou a gravadora, ou os dois. E intérprete, às vezes é só né, o artista independente aqui que está cantando, ou a dupla, ou às vezes é todo mundo da banda, se é uma banda independente. Tá, então recolheu dinheiro de execução pública, rádio, TV, bares, etc. Vem 85%, fica 15% aqui para a associação e ECAD, 85% fica 2/3 para o autor e 1/3 para fonograma, e desse total do fonograma, 41,7 para o produtor fonográfico, 41,7 para intérprete e 16,6 para os músicos. A gente só vai saber quem são essas pessoas aqui, intérprete, produtor fonográfico, músico executante, e só vai saber quem é autor e editor quando você cadastra. Para você cadastrar, você saber quem é o autor e SWC, é o cadastro que você vai fazer da obra. Então tá aqui a obra, direitos autorais e conexos. Tá aqui a obra e os conexos aqui, que são as pessoas conectadas àquela gravação. Tá aqui, certo? Então, cadastrar a obra para você recolher 66,6, cadastrar fonograma para você recolher os 33,3 de execução pública. Aqui não tem streaming de uma forma geral. Para o autor tem 3% do streaming tá vindo aqui, ó, tá? Passa por isso aqui, depois vem para cá. Passa pela associação de ECAD, aí 85% desses 3% vai para o autor quando é streaming. Quando é rádio, TV, bares, etc., não tem esses 3% de streaming. É total, passa por essa cadeia. Beleza? Tira print disso aqui, decora, mas é simples, né? Você tem que entender mais essas últimas duas pizzas aqui. O que fica para o autor e o que fica para o fonograma e quem que está dentro desse fonograma, tá bom? Bom, então isso foi a parte aí de obra e fonograma, cadastro, ECAD, associação, já é um básico assim bem importante. Isso aqui é básico, você tem que saber, tem que dominar. Você viu que não é nada difícil, mas quando a gente não sabe isso daqui, a chance de você ser enrolado, de alguém te enrolar, de alguém te enganar, ou às vezes porque a pessoa também não sabe, ela vai querer te ajudar e vai acabar ganhando um negócio que não é para ela ganhar, porque ela cadastrou. Ou às vezes você vai cadastrar um fonograma e ela precisa estar numa obra, só que você não acha a obra lá, porque o autor da obra não cadastrou a obra. E você precisa lançar o fonograma. Aí o que você faz? Você cadastra o fonograma colocando uma obra de referência. Fala assim, ó, eu sei que não tem a obra aqui, é mais ou menos isso. Você vai cadastrar o fonograma e falar, olha, o autor dessa obra, a obra é tal, o autor é essa pessoa com esse CPF aqui. E aí você vai dizer, ó, eu sei que não está ainda no sistema, mas a hora que ele cadastrar, vai vincular meu fonograma à sua obra. Então tem um monte de autor negligente, que tem as canções e tal, libera para alguém gravar, e às vezes a obra tá ali deixando de arrecadar uma grana, porque nem está cadastrada. Então, tipo, então é possível cadastrar um fonograma sem cadastrar a obra? É possível, sim. É possível. Recomendo? Não, você não vai estar ganhando, né? Porque você vai cadastrar o fonograma como obra de referência, que a gente chama, mas é vacilo, porque vai chegar aqui, vai ficar retido esse valor do autor, e ele fica retido, isso é importante, o retido ele fica ali na associação de autores, por exemplo, na UBC ou na Abramos, por 5 anos. Você pode reclamar isso em até 5 anos. Cadastrar e falar, opa, tem uma obra, minha obra estava recolhendo aí já faz um tempo, eu só cadastrei ela agora. Eles vão puxar os últimos 5 anos, esse dinheiro estava parado para te pagar. Então, atente-se a isso, tá bom? Mesma coisa com o fonograma, fica 5 anos lá. Depois ele volta para o bolo e é distribuído para outras pessoas, enfim, eu não sei exatamente o que acontece com esse dinheiro que não é reclamado no tempo certo. Isso até é um bom tema para um podcast, que eu posso chamar alguém da UBC ou do ECAD para conversar. Seria bem legal. Mas, enfim, não deixe isso acontecer. Não faça isso.
Não faça com que a sua obra não recolha direitos, não faça com que o seu fonograma também não recolha. Cadastre bonitinho, entenda essas porcentagens aqui e pronto. Muito simples, muito rápido de cadastrar. Entrou lá no sistema com seu login e sua senha, cadastrar a obra. Pum, ele vai pedir isso aqui para você. Essas informações. Compositor, se é adaptação, versão, qualquer editor, acabou, cadastrou a obra, sobe lá a letra, sobe lá uma obra de referência, uma música, um MP3 de referência lá, que você fez no violão, ou até porque já está gravado, você pode usar também, mas enfim, cadastra a obra, pronto, resolveu. E aí cadastra, gravou a música, já está na mix, dá para cadastrar o fonograma na mix, não precisa estar na master. Às vezes você, não tem problema, vou esperar a master e vou cadastrar tudo de uma vez. Tá bom, já cadastra a obra, fonograma, mas cadastre lá bonitinho. Coloca quem é o produtor fonográfico, porcentagens, porcentagem de intérprete, porcentagem dos músicos, que é isso aqui. Porcentagem do produtor fonográfico, do intérprete, dos músicos, quem está envolvido. Pronto, na hora já sai esse número. Já sai o seu ISRC na hora do seu fonograma. Já está lá o ISWC da obra também. Acabou. Você pega esse ISRC e vai poder subir sua música no streaming, que eu vou explicar mais para frente aí, daqui a pouquinho, como que funciona. Tá bom? Então, é isso, essa é a primeira parte. Vou começar a falar agora sobre os tipos de produtores.